Deus continue abençoando a igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Vamos agradecer o nosso Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Senhor Deus, querido Pai Celestial, após uma semana, Senhor Deus, de trabalho, que o Senhor tem nos segurado, tem nos dado o sustento de cada dia, Senhor. Mas hoje chegou o dia, Senhor. A hora mais importante, Pai, é vir à Tua casa, Senhor Deus, para Te adorar, Senhor,
O profeta diz que nós somos reis e sacerdotes. E cada sacerdote tem que trazer o seu sacrifício, Pai. E nesta noite, Senhor Deus, nós trazemos o nosso sacrifício. O nosso sacrifício é bendizer o Teu nome, é glorificar o Teu nome, Senhor Deus, é falar amém, ó Deus, exaltar o Senhor. Esse é o nosso sacrifício dessa noite, Pai. Que nenhum lábio, Pai, fique fechado diante da abertura da Tua palavra, Senhor Deus, diante desse sétimo selo manifestado aqui neste lugar, Pai. Por isso nós te agradecemos por Tua preciosa presença nesse lugar. Pai Santo, recebe, Senhor Deus, a nossa oração, recebe, Senhor, a nossa gratidão, Pai, porque o Senhor fez tudo por nós, Pai. O Senhor continua fazendo, Pai, porque o Senhor é um Deus que segura na nossa mão, Pai, que não deixa nenhum inimigo se aproximar de nós, Pai. Por isso nós te agradecemos por tudo, no nome precioso, Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ser clamar, aleluias, aleluias.
nossa fé receberemos galardão de nossa alma, um corpo glorioso, o Filho na imagem da palavra. Em nossa teofania seremos como Deus vivo. Eu creio que é em Ré, irmão. Se você não conhecer este. Dó. 93. Quando vejo que é o fim de todas as coisas, olho minha vida, ó Deus, me falta tanto. Então eu clamo ao Senhor, ajuda-me, pois me predestinou para vencer. Ele tomará minhas debilidades e porá sua força em mim. Se me escolheu, Ele me susterá aqui. Não me conformarei com nada menos que a vida de Cristo em mim. Não me conformarei até que possa saber que de mim já não ficou nada. Não me conformarei com uma emoção, com uma vida de religião. Não me conformarei a este mundo, eu já não pertenço a ele. Sou de Deus. Quando vejo que ao fim de todas as coisas, olho minha vida, ó Deus, me falta tanto.
eu clamo ao Senhor, ajuda-me, pois me predestinou para vencer. Ele tomará minhas debilidades e porá sua força em mim. Se me escolheu, Ele me susterá aqui. Não me conformarei com nada menos. Não me conformarei até que eu possa saber que de mim com nada. Não me conformarei com uma emoção, com uma vida de religião. Não me conformarei. Eu já não pertenço a Ele. Sou de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. E nós louvamos ao Senhor assim, né? Aleluia, aleluia, aleluias, aleluias, aleluias. Vamos no 67. Depois nós adoramos o Senhor com nossas ofertas. Caminhando mais perto, você ouve essa voz chamando você a caminhar a uma vida mais profunda. Eu creio que este é em Ré. Eu creio, né? Senhor, te ouço chamando-me a uma vida mais profunda, longe de meus medos e dúvidas e todas minhas lutas. Em meio a muitas vozes posso ouvir tua doce mansa voz chamando-me a caminhar mais perto de ti, chamando-me a caminhar mais perto de ti. Senhor, te ouço chamando. Senhor, meus medos e dúvidas e todas minhas lutas. Em meio a muitas vozes posso ouvir tua doce mansa voz chamando-me. Quer caminhar comigo? Seria uma honra para mim, Senhor. Ensina-me como devo viver meus dias, ó Senhor. Preciso saber se estou crescendo a cada novo amanhecer. Dá-me mais do teu Espírito, para que eu viva mais consciente e assim
Hoje em ti minha fé firmada está, aprendi a confiar. Estou crescendo no entendimento do teu santo amor. Agora Senhor, agora caminharei mais perto de ti. Caminharei, caminharei mais perto de ti, Senhor. Caminharei, caminharei mais perto de ti, Senhor. E agora caminharei mais perto de ti. Caminharei mais perto de ti, Senhor. Você veio da sua casa dizer isso para ele? Caminharei. Glória a Deus. Uma Fabiola vai adorar o Senhor. Quando eu oro a Deus, posso ouvir sua voz falando comigo, dizendo: não temas, filho meu. Sua presença me leva a sentir sua paz. A eternidade é meu lugar. Vou mergulhando em águas profundas, onde está a palavra. Vou mergulhar em águas profundas,
palavra nesse dia. Ele é o herói, o Deus que tudo vê. Tu me vês quando estou ao pé de zimbro, procurando esquecer ou aliviar a minha dor. Então eu oro a Ti, ó Senhor dos céus, pois a Sua palavra é o que
pois Ele proverá uma saída, Ele proverá. Mistério era Deus em Cristo, hoje em nossas vidas. Ele proverá conosco o irmão Jorge e a irmã Bruna, né? E a irmã do irmão Jorge, né? Sobrinha do irmão Jorge. Deus abençoe. Vieram aqui nos prestigiar, né? Com a presença dele, nos honrar, né? Que bom. E vamos nos colocar em pé. Eu creio que Mateus 22, tem uma conversa, tem tanta coisa acontecendo ao nosso redor, mas Deus nos deu o melhor. Amém. Deus nos deu o melhor. Amém, Senhor. Nós não podemos perder este rapto, né? Não podemos perder este rapto. Então, Mateus 22, São Mateus, Evangelho de São Mateus 22. Nós damos boa noite também a todos que estão nos acompanhando pela internet. Amém. Então Jesus, tomando a palavra, tornou-lhe a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Que coisa! O que passou na cabeça desse povo? O rei. Era um convite do rei. Depois enviou outros servos dizendo: dizei aos convidados, eis que tem o meu jantar preparado. Quando fala de celebrar as bodas, estava falando de festejar as bodas. Está falando da ceia das bodas. Enviou outros servos dizendo: dizei aos convidados, eis que tem o meu jantar preparado, os meus bois encevados, tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram para o seu campo, outro para o seu trabalho, seus negócios. E os outros, apoderantes dos servos, os ultrajaram e ainda mataram os enviados. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se, e enviando o seu exército, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. O problema não é as bodas, não, o problema são os convidados. E depois as saídas dos caminhos, e convidais para as bodas a todos que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto os maus como bons. Tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. Graças a Deus, né? Nós entramos, hein? Amém. Aleluia. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. Queria estar na festa do jeito dele, vestido do jeito dele, crer do jeito dele. Já viu isso? Eu creio assim. Eu creio assim. Deus me revelou assim. Vou vestir desse jeito. Não, mas aqui tem uma certa... assim, ó, tem um poder nessa mensagem, tem um certo jeito de crer nela. Não, mas eu creio assim. Vou assim. Aí ei, amigo, me ainda chamou de amigo. Ué, como você conseguiu entrar aqui? Cadê
Como entraste aqui não tendo veste nupcial? Você tem que crer no casamento, ué. Aqui já é a festa do casamento. Aqui você tem que crer que já ocorreu o casamento e que você está já festejando. É, verdade. É. Ah, ele quer estar lá e não crê no casamento, né? Quer estar sem a veste nupcial. O rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias e disse: amigo. E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-os de pés e mãos e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Tribulação. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Senhor Deus, estamos aqui, Senhor, e a discorrer nessa palavra, e o Senhor tem sido um Deus tão bom. Se o Senhor me permitiu crer nessa mensagem, o Senhor é bom. Porque se eu conseguir entrar, então todos podem entrar. Se eu entrei, todos podem entrar. Porque eu me considero o menor deles, Senhor. Então, se eu estou aqui crendo, andando, viajando, então o Senhor é um Deus bom, porque o Senhor me chamou. E eu quero corresponder a esse convite. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Vamos conversar um pouquinho. Na mensagem que chegará para a Igreja de Ribeirão, eu creio que na próxima sexta, ou desse mês ainda, entregar aí algumas mensagens. Uma delas é 1 em 1 milhão. O irmão Brano estava fazendo programa de rádio. Então ela é bem... Ela é bem assim, cortada, porque tem um certo tempo para falar na rádio. O irmão Brana tinha que encerrar a sua transmissão, depois ele voltava, mais um tempo ele parava, mais um tempo, eu creio que eram uns 5 minutos. Então ele diz aqui: eu sei, para a audiência do rádio, talvez muitos de vocês não sejam do evangelho completo, e isto pode parecer um pouco misterioso para vocês, o que parecia para mim. Porém, qualquer um que possa explicar tudo, não tem mais de aceitar pela fé, né? Já sabe explicar tudo, então esse não precisa de fé. São as coisas que não podemos explicar que temos de aceitar pela fé. Nós não podemos explicar Deus. Ninguém pode explicar Deus. Ele é soberano. Graças a Deus, né? Amém. Graças a Deus porque Ele é soberano. Aleluia. Porque quando Ele falou assim para mim: você vai... O diabo podia falar: mas ele é assim. Não, mas eu sou soberano, eu quero Ele. Amém. Oh, amém. Aleluia. Mas eu não gosto dessa irmã, mas eu gosto, ela vai. Eu não gosto desse irmão, mas eu gosto, ele vai. Aleluia. Já pensou se ele fosse basear a decisão dele num ponto de vista de algum irmão que não gosta de mim? Não leve ele não, Senhor. Mas graças a Deus que Ele é soberano. Não vou levar ele. Eu vou te levar. Não, mas ele faz assim, 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 assim. Não, tudo bem que ele faz assim, 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 mas tem certas coisas que ele faz, que você faz, que ele também não faz. Nós estamos aqui por causa da soberania de Deus. Amém. Nós estamos aqui por causa da graça de Deus. A única coisa que vai nos levar aqui é a graça. Graça essa tão poderosa que quando José viu, estava naquela revelação, tipo de Cristo, ele falou para os irmãos dele: meu pai ainda vive, Jacó vive, a graça vive. É pela graça, viu? Bate no diabo com isso. Amém. Obrigado, Senhor. É pela graça, mas tem um pouquinho de coisa para a gente fazer também.
Nós não podemos explicar Deus. Ninguém pode explicar Deus. Ele é soberano. E Ele é grande e poderoso. Você pode dizer isso para ele: Senhor, o Senhor é grande e poderoso. Eu sirvo um Deus que é grande e poderoso. Não há um Deus tão grande como o nosso Deus. Não existe um Deus como o Senhor. O Senhor é único. Sim, Senhor. É gracioso, é amoroso, é bondoso, é misericordioso, é paciente. Quando a gente erra, Ele não já vem, já dá, Ele espera a fase do amadurecimento. Ele é paciente. Quanta paciência Deus teve que ter conosco para nos encontrar hoje assentados aqui e ouvir uma boa abertura. Agora, nós simplesmente aceitamos porque sabemos que Ele está ali. E então, pela nossa fé em aceitar isto, Ele nos traz a resposta. E a resposta é o batismo do Espírito Santo. Aliás, vou lhes falar a respeito, dentre poucos aqui, sobre o caminho de Deus, o lugar de adoração. E o único lugar em que você pode adorá-lo, o único lugar em que Ele chegará a se encontrar com você. Olha, preste atenção, há uma igreja, preste atenção, foi eu que coloquei. Ele como? Tem reticências. Há uma igreja, há um lugar, há um tempo, há um povo, para todos com quem Deus se encontra. Se você se encontrou com Deus, há uma igreja, há um povo, há um lugar, há um tempo. Eu encontrei Deus, tá bom, você encontrou comigo? Eu vou te dar uma igreja para você visitar, eu vou te dar uma igreja para você congregar, eu vou te dar um povo para você chamar de família. Eu vou te dar um povo para você carga junto. Você não vai deixar a porta daquela igreja fechar. Você vai ser um investidor daquela casa. Você vai ser um homem que vai ter duas famílias, a sua e aquela. Porque se você encontrou comigo, meu amigo, há uma igreja, há um lugar, há um tempo e um povo para todos com quem Deus se encontra. E espero que o Senhor abençoe a mensagem ao coração de vocês aqui. Agora, chegando em Tucson, foi estranho. Aquelas visões falando com você em nome do Senhor, nenhuma delas que eu possa me recordar. Pergunte a qualquer outra pessoa se pode se recordar de alguma vez em que ele tenha dito algo que não fosse a verdade. Não, tudo aconteceu. Sempre acontece exatamente da maneira que ele diz que acontecerá. Até aquela foto na revista, veja, se eu não me engano em outubro, em outubro, daquele carro com as pessoas jogando exatamente como Mombrana viu na visão, a revista Veja colocou. Quando eu vi aquilo, eu mostrei para o meu mecânico: olha aqui, ó, eu sigo um profeta que vou ler para você isso aqui. Ele pregou isso aqui em 1960. Olha aqui, ó, rapaz, olha que coisa. Este é o profeta de Deus enviado para nós. Você é tão importante que Deus te enviou um profeta, um convite. Ele te mandou um convite. Mas nós vamos entrando no mar, né? A gente vai entrando no mar com o pé, a gente vai, daqui a pouco a gente some no mar. Aqui, ó. Estamos entrando ainda, né? Nunca falhou. E Ele deve, conforme as Escrituras, e Ele, esse Deus grande e poderoso, e Ele deve, conforme as Escrituras, retornar a nós nestes últimos dias. Porque o mundo não vai me ver mais, não. Mas vós me vereis. O mundo não vai me ver, não. O mundo vai dizer que eu não estou aqui, não. Mas vocês vão dizer: eu vi Ele, eu ouvi. Nos últimos dias, haveria um povo na terra que ia dizer: eu ouvi. Não, melhor, haveria um povo na terra que ia dizer assim: ouvi, mas agora vejo.
Haveria. Não é bom você saber que você não é um espectador e você é o que está lá no palco? Você não é o que está assistindo. Haverá um povo, você é esse povo. Não é bom você? E ele deve, conforme as Escrituras, retornar a nós nesses últimos dias, nesse tipo de ministério. Ó, sabe quando que ele vai vir? Isso aqui, ó, retornar a nós nesses últimos dias, nesse tipo de ministério, isso aqui, será após o batismo do Espírito Santo, será após o falar em línguas e será após a cura divina. Será após. O retorno dele nos últimos dias será após o batismo do Espírito Santo, será após a cura divina e o dom de falar em língua. Aí o irmão Branco diz assim: sabe do que eu estou falando? Eu estou falando do coroamento dessa mensagem. O que nós estamos falando aqui é do coroamento. Não estamos falando do batismo do Espírito Santo, a experiência pentecostal. Não estamos falando da cura divina. Tudo isso é bíblico, nós cremos, mas nós estamos falando de algo após estas coisas que ele falou. Isso será após o batismo do Espírito. Após. Então isso aqui seria após a era pentecostal. Isso seria após o falar em línguas. Isso seria após a cura divina. É do coroamento da mensagem pentecostal que estamos falando hoje. Este ministério do próprio Cristo, representado entre seu povo, não no homem mais, mas no povo, o próprio Cristo. O próprio Cristo. Não falou assim, o Espírito de Cristo, não. O próprio Cristo. O próprio Cristo. Glória a Deus. Representado entre o seu povo, exatamente com as mesmas coisas que ele fez quando esteve aqui na terra, em seu corpo. A noiva, que é parte dele, fazendo as mesmas coisas como marido e mulher, rei e rainha, logo antes dessa cerimônia de casamento, que o irmão Brando está dizendo aqui, das festas das bodas. Esta semana, querendo o Senhor, eu gostaria de falar um pouco sobre isso. O tempo e a hora em que estamos vivendo. Oh Deus! O tempo e a hora em que estamos vivendo. Se uma pessoa não sabe em que direção ir, não sabe em que direção ir, ou fazer, ou como virar, você não está caminhando mais por fé. Você está simplesmente conjecturando, presumindo, acho que vou por aqui, acho que vou por ali. Você não pode caminhar assim. Você tem que ter o guia. Você não pode caminhar da maneira que você deseja. Acho que vou por aqui, acho que vou por ali. Isso é presumir. Isso é avançar sem autoridade oficial. Assim, se não temos a verdadeira autoridade oficial para saber o que Deus disse que aconteceria nesta hora, você não pode simplesmente dizer que crer na mensagem ou que crer na Bíblia. Você tem que saber o que está acontecendo nesta hora. Está acontecendo um monte de coisa nesta hora. Verdade. Eu creio que Deus está abreviando já esses dias. Está sendo muito rápido, o avanço da ciência está de uma maneira muito rápida. Parece que você tem a impressão que as horas estão se passando muito rápido. As profecias estão se cumprindo debaixo dos nossos olhos. Temos que saber o que está acontecendo. É verdade. Temos que entrar nessa mensagem mesmo. E temos de enfrentar esta hora que estamos vivendo. Deus não quer simplesmente uma igreja cheia. Nós não estamos felizes porque a igreja está cheia.
Nós estamos felizes porque tem pessoas que estão dando crédito à pregação da palavra. Tem pessoas que estão sentindo um puxão. Ó, nenhum pastor no mundo vai te levar no rápido. Não existe homem no mundo que possa colocar em você a sua ida. Sabe como que vai dar a sua ida? Entre você e Deus. Sabe como que é? O irmão Brana, ele contou uma história. Quando aquele terremoto estava para acontecer, os animais que estavam nas pedras, eles mesmos já iam saindo assim. Vocês lembram? É isso. Não é impor, não é colocar legislador, não é colocar lei, não é forçar a igreja. Algo dentro de você, naturalmente. Algo, você vai acordar diferente, alguma coisa dizer assim, olha, acho que está na hora de eu me acertar. Olha, está na hora de eu me caminhar mais perto de Deus. Olha, está na hora de eu ler mais a mensagem. Olha, e aquilo vai mexendo em você, vai crescendo, e aquilo vai fazendo você crescer, e não precisa do pastor ficar puxando você, aquilo vai de uma maneira natural acontecer com você. Agora, se não estiver acontecendo, aí que é a coisa preocupante. Mas se tem algum fundo clamando, há um fundo para responder. Se há um fundo clamando, puxando você, é porque há um lugar. Então a coisa vai ficando mais séria. Não é por uma imposição, mas você vai crescendo, você vai amadurecendo. Deus deu um quíntuplo de Efésio para nós. Vocês estão me entendendo, né? Não estou dizendo que não é para dar crédito ao quíntuplo de Efésios. Não, ele é bíblico. Mas estou falando para você não colocar suas esperanças em mim. Eu não posso levar vocês lá. Mas há um que pode, este é Jesus Cristo. Amém, Senhor. A única coisa que eu posso fazer, as coisas que Deus colocou nos meus ombros, foi para pregar a sua palavra. E a palavra faz o resto. E eu também preciso dela. Eu também preciso, a cada dia, me aprofundar mais. Todos nós precisamos. Não existe um homem acima da igreja. Não. Eu creio que eu só estou aqui, em cima aqui, porque eu sou pequeno, e se eu ficasse aí, vocês não me veriam. Então, aqui dá para vocês me ver. Mas, na verdade, num lugar assim, nós estamos todos no mesmo lugar. Na mesma altura. Querendo sair dessa dimensão. Não considerando superiores a ninguém. Mas agradecendo a graça de Deus por ter nos enviado um profeta. Aleluia. Vamos entrando. Aqui é assim, você vai entrando, é que nem o mar. Quando você perceber, você já está... Como a gente vai enfrentar a hora se a gente não sabe? Temos de enfrentá-la, conhecendo por fé. Temos que conhecer por fé em sua palavra as coisas que estão acontecendo agora. Temos que conhecer a condição das nações. Importante. O que está acontecendo nas nações. O que está acontecendo em Jerusalém. O que está acontecendo com os comunistas, com a Coreia. Claro que o profeta fala, não temam o comunismo. Ele é uma ferramenta na mão de Deus para explodir o Vaticano. Ele é Jeú. Vemos Jezabel por trás de Acabe. Acabe representando os Estados Unidos, Jezabel representando Roma. Donald Trump indo até Jerusalém, Roma está por trás disso. Ela quer entrar lá. O reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel, isso já aconteceu há 22 anos. Isso quem fez foi o presidente Clinton. Eles já reconheceram Jerusalém como capital, mas nenhum deles teve coragem suficiente de mudar Tel Aviv, a sua embaixada, para dentro de Jerusalém. E Donald Trump falou que vai fazer isso, mas ele assinou um termo de prorrogação novamente. Mas não importa. Começou a mexer alguma coisa lá. Começou a mexer alguma coisa lá. Dali sai um pacto ali. Dali vai sair algum pacto. Dali vai sair um acordo ali. Sim, Senhor. É verdade.
Dali vai haver uma quebra de acordo. Nós estamos vendo as coisas acontecendo ao nosso redor. E conosco, Ele, na tenda de Abraão, revelando os segredos e as intenções dos corações. Quem era aquele que revelava os segredos? Irmão Branham? Nunca. Nunca. Mas Deus no irmão Branham? Sim. Ele falou assim: eu não sou o filho do homem, eu sou um filho do homem. Mas o filho do homem está sendo revelado por um filho do homem. Assim que nós cremos. Isso, estávamos indo e... temos que conhecer a condição das nações. Depois nós vamos trazer um estudo aqui sobre Jerusalém, como ela começou, para nós entendermos todas essas lutas do cristianismo, do islamismo, do judaísmo, por aquela cidade. Vamos ter que fazer isso para você entender o que está acontecendo hoje, não de maneira superficial, um pouquinho mais, só para a gente entender. Mas temos que conhecer a condição das pessoas. Ele quer que saibamos o que ele disse acerca deste dia. E então enfrentar pela fé. Temos que enfrentar. Então ele não chamou você para um piquenique, ele chamou você para enfrentar este dia. Enfrentar pela fé. Porque ele disse que seria dessa maneira. Então nós sabemos que está na verdade então. Porque você não tomou a palavra de alguém, você tomou a palavra dele. Amém. Quanto ao que devemos fazer. Você não tomou a palavra minha, você tomou a palavra de Deus. Você não veio tomar a palavra do pastor Marcelo, você veio tomar a palavra de Deus. Amém. Você não veio ouvir o pastor Marcelo, você ouviu ouvir a Deus. Amém. Você crê que Deus está aqui, você crê que Deus usa homens, você crê que Deus está em carne humana. Amém, Senhor. Você crê que você está vendo Ele face a face. Amém. Quando o irmão Branham falou assim: quando a estrela da manhã vier, não haverá mais necessidade de mensageiro, porque Ele mesmo nos falará a sua palavra face a face. Aleluia. Está lá nas eras, vai lá. Quando a estrela da manhã vier, ela é uma estrela mais brilhante do que as 7 estrelas. Oh Deus, aleluia! E quando a estrela da manhã viesse, não haveria mais necessidade de mensageiro, porque Ele mesmo falaria a sua palavra, falando a gente de face a face. Amém. Não só Deus aqui, aleluia. Face a face. Amém. Deus aqui, Deus aí. Amém. Verdade. Perfeito. Aleluia. Alguns meses depois disso, eu estava lá em cima no desfiladeiro Sabino, certa manhã, o qual fica logo ao norte de Tucson. Eu estava lá em cima para orar. O irmão Branham saía para orar, com cura divino, discernimento do Espírito, anjo falando com ele, ele ainda ia orar. Orar é bom. Ora. Tem o seu tempo de oração. A abertura da palavra não tirou a oração, não. Jesus vivia orando. Jesus teve grandes vitórias porque sempre viveu em oração. Não é isso? Se Jesus orava, o Jesus de hoje ora também. Que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E enquanto orava, eu estava com as mãos levantadas dizendo, vamos ver o que o irmão Branham estava dizendo na oração. Ele vai dizer aqui: Pai, rogo-te que de algum modo me ajude. Não é errado pedir ajuda para Deus, não. Na verdade é muito certo. Peça ajuda a Deus. Senhor, me ajude, me dê força para a hora que estou enfrentando. Está enfrentando uma hora difícil? Senhor, me ajude, me dê força para a hora em que estou enfrentando. E se meu trabalho estiver terminado aqui na terra, então tenho de ir a Ti. E não é que esteja lamentando ir, Senhor, não é que estou lamentando ir. Se o Senhor me chamar, eu vou, eu quero ir. Mas eu sei que Tu cuidará da minha família. Ele amava tanto a família dele, ele falou assim: eu não ligo de ir, mas cuida da minha família.
E se o Senhor não me chamar, eu vou cuidar, porque eu amo a minha família. Não é que eu esteja lamentando, Senhor, sabe? Não é que eu estou lamentando, Senhor. Não é que eu estou lamentando, mas eu sei que Tu cuidará da minha família. E eu estou simplesmente pedindo força para esta hora. E algo veio em minha mão. Agora, a audiência do rádio, pode parecer estranho isso que eu disse, mas Deus é meu juiz. Olhei para a minha mão e ali estava uma espada. Tinha um revestimento sobre a parte do cabo. E o cabo em si era feito de pérola. E parecia como que um guarda-mão semelhante ao ouro sobre a parte do cabo. E a lâmina propriamente dita parecia mais como se fosse algo brilhante, como cromo ou algo resplandecente ao sol. Agora, em 10 ou 11 horas da manhã, bem no topo de uma montanha, você pode imaginar como uma pessoa, que eu sinto que estou em meu juízo perfeito, se sentiria encontrando-se ali com uma espada que apareceu não sei de onde. Não havia pessoas por milhas e milhas segurando isso na mão, e eu senti seu toque. Eu peguei e manuseei a lâmina de um lado para o outro. Ora, era uma espada, e eu olhei em volta e eu disse: bem, como isso pôde acontecer? Como isso veio parar na minha mão? Creia em Deus, a vitória vem na sua mão desse jeito. É desse jeito. Como que eu consegui vencer? Como que isso veio na minha mão? Como essa bênção veio na minha mão? Graça de Deus na sua vida. Graça de Deus na sua vida. Pegou na mão assim, ficou manuseando assim. Senti na minha mão. Como isso pôde acontecer? O que é isso? E ele olhava ao redor assim, não via ninguém. Falou: como isso veio na minha mão? E eu disse: bem, suponho que talvez seja o Senhor dizendo-me que é o fim do meu tempo. Irmão Brana concluindo coisa na mente dele. E uma voz falou e disse: esta é a espada do Senhor. E eu pensei: bem, uma espada, então é como para um rei armar cavaleiros. Uma espada é para um rei armar cavaleiros. Uma espada é para o rei armar cavaleiros. E pensei: talvez deva impor as mãos sobre as pessoas. Acho que agora é hora de orar pelas pessoas. Eu tive todos os tipos. A mente humana pode ficar toda confusa nessas horas. Você sabe, não se sabe, nossas mentes são finitas, a dele é infinita. Deste modo, enquanto eu estava, então ela saiu da minha mão. A pessoa, você orando a Deus numa montanha, de repente uma espada surge na sua mão e você fica assim, de repente ela desaparece. Então ela saiu da minha mão, e eu não soube para onde foi. Simplesmente desapareceu. Ora, se a pessoa não entendesse um pouco a respeito das coisas espirituais, você enlouqueceria dessa maneira. Você ficaria de pé ali perguntando: o que aconteceu? Você ia ficar perguntando assim: o que aconteceu aqui? E ele disse: a visão não é o fim do teu tempo. A visão é para o teu ministério. Essa espada é a palavra. Os 7 selos serão abertos. Aleluia! Glória a Deus! Às vezes você vai olhar para essa experiência na mão, a da espada na mão do irmão Brana. O Espírito Santo está dizendo assim que essa espada está na tua mão. Essa espada é os selos sendo abertos. Ele armou a sua igreja com essa espada. Não foi só o irmão Brana. Essa visão da espada na sua mão não é o fim do seu tempo, é para o teu ministério. Essa espada é a palavra. Os 7 selos serão abertos.
cavaleiros. Então, 2 semanas depois disso, ou 2 meses, melhor dizendo, eu estava em cima das montanhas com uma turma de amigos quando isso aconteceu. A visão aconteceu. A visão da espada aconteceu. Como que a visão da espada aconteceu? 7 anjos, simplesmente tão claros quanto você se encontra aqui, desceram rapidamente do céu. É a espada descendo. Porque ele falou assim: então 2 semanas depois disso, eu estava em cima das montanhas, quando isso o quê? Essa visão aconteceu. Pensa que você é pouquinho. Você está desarmado? Você está com a espada do rei. Aleluia. Aí conta a história do irmão Brana. A espada na mão dele está na minha, está na sua mão. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Está na sua mão. E por que ela veio e desapareceu? Porque é assim mesmo. Por que ela veio e desapareceu? Aquilo foi um apocalipse, livro de símbolos. Ali foi um símbolo. Aquilo veio para ele falar da espada e desapareceu. Para falar assim, não é uma espada literal. Isso é os 7 selos. Aleluia. Você pode picar Satanás todinho com essa espada. É isso aí. Está na sua mão. Amém. Ela tem ouro, que significa divindade em carne humana. Amém. Ela tem a prata, um cromo, que mostra que você foi redimido. É a redenção. Amém. Redenção e divindade. Amém. Foi Deus que te deu, não fui eu. Foi Deus que te deu. Glória a Deus. Não foi o pastor, foi Deus que te deu. Amém. Anjos que vieram da eternidade. Glória a Deus. Deus te deu, Deus te deu. Amém. Você pode dizer, Deus me deu, Deus me deu. Deus me deu. Aleluia. Você é muito importante para Deus. Você é convidado de honra. Você é o crente que está participando do coroamento da mensagem pentecostal. Glória a Deus. Você é aquele crente que veio após o batismo do Espírito Santo, após a cura divina e após o batismo. Vocês são os últimos. Agora o corpo pode se levantar, porque a cabeça chegou. Amém. Agora podemos ir embora, Glória a Deus. porque o corpo está completo. Amém, Senhor. Não, mas sempre que teve, sempre foi pregado rápido, sempre foi pregado. Mas a cabeça não tinha descido, agora desceu. Amém. Agora é hora de se cumprir. Amém. Agora a gente vai mesmo. Amém. Porque os crentes da última hora chegou. Amém, Senhor. Aleluia. Oh, Deus. Aleluia. E então, a gente vai, aguenta aí no banco, vamos comer isso aqui. Amém. Isso aqui é gostoso. Sim. Aleluia. Vai comendo devagar, eu falei, vamos comer. Amém. Esquece o relógio. Amém. Então 2 semanas depois disso, aconteceu essa visão. 7 anjos, com 7 anjos. 7 anjos simplesmente tão claro quanto vocês se encontrou aqui, desceram rapidamente do céu. As rochas nas montanhas rolaram pelas encostas. Pessoas que se encontravam ali gritando e agindo assim, vocês sabem, a poeira se levantando por toda parte. E quando isso aconteceu, ele disse: volta para casa, será agora. Cada anjo será um dos selos dos 7 selos. O que está em fita agora e gramatizado para você. Amém. Já leu a sua? Já leu a sua? Não, eu não li aí. Vai ler os 7 selos. Corre! É a espada do rei. Vai entender, vai comer isso logo. Amém. Ele, mais para frente ele fala assim: permitam-me apresentar-lhes uma coisa particular. Fizeram uma análise em todo o Arizona, onde moro, de todas as escolas. Eles fizeram com as crianças. Deixe-me contar algo chocante. Fizeram um teste nas escolas com as crianças, inclusive escolas secundárias, escolas primárias. Havia 80% das crianças sofrendo de deficiência mental. 70% delas eram espectadoras de televisão. Vejam os males. Eles simplesmente chegaram a nós de modo despercebido. Pergunto-se por que isso acontece. Pode-se ouvir a voz de Deus clamando contra isso.
E ainda assim aqui nós nos encontramos emaranhados nisso. Deixe-me contar algo chocante. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará, mas o que faz a vontade de meu Pai. Amém. Olha, nós estamos vivendo numa hora muito difícil. Papais e mamães. Eu ainda, nós, os que estão casados aqui, nós pegamos uma parte boa. Nós pegamos uma parte boa. Havia decência. No nosso tempo ainda havia um restinho de decência. Verdade. Mas essa geração que está se levantando, posso incluir a minha mais nova, 11 anos, ainda está crescendo. É esses aí para baixo vão enfrentar. Esses aí. E vocês vão ter que ser muito sábios como vocês vão educar essas crianças. Muito sábio. Porque a identidade vai mudar, filiações vão mudar, gêneros vão mudar, a educação da escola vai mudar. Tudo está mudando, tudo está apertando. Hoje, se um casal vir falar comigo, até para os jovens casados que estão aqui, eu aconselho papai e mamãe juntar dinheiro e pagar uma escola para o seu filho cristã. Porque daqui para frente, daqui uns 2 anos, se estivermos aqui, vai ser como jogar um inocente. Como meu filho chegou para mim, estudando no Senai, e falou assim: papai, tudo que o senhor escondeu, tudo que o senhor não falou, tudo que o senhor nos resguardou, tudo isso foi tirado lá. Todas as coisas que eu nunca vi, todas as coisas hoje eu vejo nos grupos de trabalho. Mas o senhor não se preocupe, eu estou guardando a fé. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Agora, Aleluia! Aleluia! Então nós temos que entender a hora em que nós estamos vivendo e temos que colocar na mente dessas crianças, desses meninos de 11 anos, de 12, dessas crianças, algo mais poderoso para enfrentar o diabo. Porque se você colocar algo na mente dessa criança, e essa criança não crescer sabendo como se vestir, se essa criança não crescer sabendo como se apresentar na casa de Deus, desde pequenininho, de pequenininho, não é para maltratar ela, não é para dar um julgamento nela, não. É treinando ela para o futuro. Para que ela tenha uma matriz. Para quando você dizer: querido, você errou nisso, tem alguma coisa lá dentro que possa dizer: realmente eu errei, me perdoa, realmente eu errei, me perdoa. Mas se não tiver isso lá dentro, que não foi colocado pelos pais, essa criança ela não vai conseguir ter matriz. E vai ser levada. Ai das nossas crianças, que hora terrível. E aqui, em 1965, elas já estavam com deficiência mental, em 65. Eu fico pensando hoje. Temos meninas pequenininhas que estão aqui, tudo. Papai e mamãe tem que orar a Deus, falar: como que a gente pode
incluir essa menina, não com doses, né, com sabedoria, mas como eu colocar ela nesse espírito dessa mensagem. Porque vai precisar, daqui a uns anos vai precisar. Verdade. E se você não educar desde pequenininho? Quando eles crescem, se eles não tiverem alguma coisa lá dentro, é muito difícil. Cabe papai e mamãe ver isto. O que está colocando na mente do meu filho? O que eu estou colocando na mente da minha filha? O que eu estou fazendo? Não, isso não é nada. Isso não é aperto. Isso não é colocar a igreja. Isso não é dizer que vocês não sabem educar seus filhos. Não é nada disso. Mas isso é uma conferência com Deus. É Deus nos ensinando. É Deus falando: filho, faça assim. Porque Satanás lá na frente, ele tem uma armadilha. E se você colocar a sua filha no caminho do Senhor, inculcar nela a Bíblia, fazer ela brincar de cultinho, fazer o garotinho aí brincar de pregador. Não me escandalizo de jeito nenhum se eu ver uma criança assistindo um desenho, não me escandalizo. Me escandalizo se ela só faz isso. Porque temos que preparar os nossos filhos, temos que preparar. E dá desespero. Já teve filhos, eu já tive experiência com um filho meu, que eu tive que pedir perdão para ele. Eu te machuquei. Mas não foi intencionalmente, foi para te salvar, é que eu fiquei desesperado. Ele me perdoou. Nós nos abraçamos. É bom pedir perdão. É bom ser perdoado. Mas estava lá pregando. Agora todo mundo fica quieto, que agora é a palavra. Posso ver eles grandes, posso ver se eles estiverem brincando. Não vou me escandalizar. Não vou me escandalizar se eles estiverem brincando com um joguinho. Não vou me escandalizar. Me escandalizo se eles estiverem fazendo só isso. Se a vida dele todinha é só isso, então ele está a par da mensagem, ele está a par disso. Aí vai precisar de crédito quando ele tiver 11, 12 anos, vai precisar de crédito. E se você não depositar agora, como ele vai poder sacar? Então, coloque seus filhos em eventos cristãos. Mesmo que você tenha que ralar, mesmo que você tenha que se desgastar, mesmo que você tenha que dormir assim, mas mantenha seus filhos em companhias cristãs. Tem um evento lá, coloca os filhos junto para eles mostrar que não é só um só, não. Tem vários que estão crendo nessa palavra. Não é só um não que está ali, não, tem vários que estão crendo nessa mensagem. Pega uma moça e joga com as outras moças cristãs para ela saber que tem várias que estão pagando um preço, que ela não está sozinha, não, tem um povo. Mas eles vão ter que se colocar diante de um mundo que nós não tivemos que enfrentar, e eles vão ter que enfrentar, de um mundo que nós não enfrentamos, eles vão ter que enfrentar. E para eles enfrentar isso, por isso que veio essa espada. Eles têm que estar sabendo: olha, houve um profeta, olha, nós somos a Nova Jerusalém, Deus enviou um profeta, Deus trabalhou 5 vezes com o espírito de Elias, e agora este Elias tinha uma parte no ministério, abrir a abertura da palavra, trazer a abertura da palavra para nós.
vê os trovões, os selos. Para a vinda de Cristo, é prometido, filho, que Deus viria em carne humana nos últimos dias. É prometido o Filho do Homem. É, pai, nós vamos ser uma super raça, filho. Filho, vai chegar um dia, filho. Sabe uma coisa? Vai chegar um dia que você vai ter um corpo glorificado e a terra ainda não vai ter chegado ainda a glorificação dela, mas você vai se glorificar primeiro que ela. E as nações vão trazer ofertas para você, meu filho. O que, pai? O pai da pessoa vai falar: eu tive contato, o meu avô falou dele. O homem não muda, o homem não morre, o homem não envelhece. Porque quem é essa? Essa é a esposa do Cordeiro. Que coisa! Lá no milênio, 1000 anos, a terra não terá chegado à sua glorificação, mas você vai ter chegado já. Eles vão olhar você assim, você está novo. Novo. Mas isso aqui não é para qualquer um, não, é para quem paga o preço. Isso aqui é quem está pagando mesmo o preço. Isso aqui está lá, a coisa está envergando e vai todo mundo embora e o amor de muitos se esfriaria. E se às vezes tem um culto com uma pessoa, você está lá. Porque eu quero voar na primeira classe, eu vou pagar o preço, eu vou voar, eu quero ter corpo glorificado, eu quero ir na ceia das bodas do Cordeiro, eu quero o milênio, eu quero a Nova Jerusalém, então eu vou pagar o preço. Porque não vai ter todo mundo, vai ter o mesmo corpo, não. Não, você é especial demais. Você é a esposa do Cordeiro. Que coisa, que mensagem é essa, meu Deus? Que mensagem é essa? Que pega um perdido pecador como eu e me transforma num daqueles que vai ser arrebatado sem ver a morte. Num abrir e fechar de olhos. Me deu uma promessa que eu nunca ouvi uma promessa dessa antes na minha vida. Obrigado. E ele vai dizer aqui. Então isso, papai e mamãe já ficam assim: ai, como fazer com o Joãozinho? Como fazer com o Joãozinho para ele entrar nisso? Ai, que coisa, como que eu posso fazer para entreter a atenção dele? Cientista espiritual. Aí o irmão Branham vai dizer assim, que quando ele foi ver o gado, um gene do gado, para usar uma palavra mais light, gene do gado, daquele gene do gado tinha milhões de gados para fecundar aquele óvulo, e só um entrava no óvulo. Se você observar, o nascimento natural é mais misterioso do que o nascimento virginal. Porque nesse, há um ali que está predestinado a viver, e os demais morrerão. Glória a Deus. Que isso? Não tem, não cabe mais aqui tristeza. Não cabe mais aqui tristeza. Não cabe. Não, como? Se um de 1 milhão fui eu. Você é o... Por que o irmão Branham pregou 1 em 1 milhão? Por que ele pregou? Para dizer para você que você é 1 em 1 milhão. E ainda a pessoa fica cabisbaixa. Como tá, irmã? É muita luz. Não! Como é? Irmã, como que não poderia ser? Eu sou um de 1 milhão. Foi fazendo 999.998, 999.999 bilhão. Essa aqui. Eu procurei 1 milhão para pegar essa aqui. 1 milhão. Você é isso. Amém. Mas por que, pastor? Porque ele vai falar aqui na mensagem. A mensagem é essa. Talvez o óvulo venha da parte de trás,
e o do meio, do gene, e o gene pode fazer o mesmo, o óvulo, e ele se rasteja para dentro do óvulo, e pequenas caudas caem dele, e ali começa a espinha. Há somente um nessa porção toda de 1 milhão que conseguirá, somente um conseguirá, somente um conseguirá, somente um conseguirá de 1 milhão. E isso é determinado por uma força com F maiúsculo, desconhecida para o homem. Deus te predestinou. Ainda assim vocês são todos iguais, e cada um daqueles genes é exatamente igual. A mesma coisa quanto aos animais, a mesma coisa quanto ao homem. Está determinado se vai ser menino, menina, de cabelo ruivo, de cabelo preto, ou como for. Está determinado por Deus. Todos parecem iguais naturalmente, porém há um ali que está ordenado a vida, 1 em 1 milhão. Ainda assim todos eles são semelhantes. Quando Israel saiu do Egito, agora vai. Quando Israel saiu do Egito, houve aproximadamente 2 milhões de pessoas que saíram ao mesmo tempo. E quer ver a coisa ficar mais forte? Cada um deles ouviu a mensagem de um profeta. Cada um deles viu a coluna de fogo. Eu creio no profeta. Eu creio na coluna de fogo. Eu creio na nuvem. Cada um deles ouviu a mensagem de um profeta, cada um deles viu a coluna de fogo, cada um deles foi batizado em Moisés, no Mar Vermelho, cada um deles clamou no Espírito, cada um deles teve avivamento, e correu como um lado para o outro, da margem, como Miriam, quando Moisés cantou no Espírito, cada um deles bebeu da mesma rocha espiritual, cada um deles comeu maná fresco toda noite, cada um deles, porém houve 2 que alcançaram a terra. Cada um deles creu no profeta, cada um deles creu na coluna de fogo, cada um deles foi batizado no Mar Vermelho, no sangue de Jesus Cristo, cada um deles creu no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, cada um deles viu seus inimigos mortos, mas 1 de cada milhão entrou na terra. Você acha que a gente é coisa pouca? Eu vou falar de boca aberta, eu sou 1 de 1 milhão. Eu sou orgulhoso, o profeta veio na terra para me falar que eu sou 1 de 1 milhão. Glória a Deus. Aleluia. Você é 1 de 1 milhão? Amém. Ah, não. Você é 1 de 1 milhão? Amém. Ah, então se você é 1 de 1 milhão, você é constituído diferente, irmão. Você pega uma mensagem dessa aqui, você mapeia ela todinha assim, e você vê coisas que não está nem escrito nela. O profeta falou que você vê nas entrelinhas. Amém. Lembra que ele falou para Meda? Quando eu converso com Meda, eu escrevo assim: Meda, e aí, como estão as coisas? Ela já entende tudo. É assim. Mas por que ele está falando isso? Qual foi o teste que eles tiveram? O teste da palavra. Me fala quem você é, me fala de onde você veio. Me fala o que Deus está fazendo hoje. Me fala o que é esse 7º selo. Me mostra os frutos do 7º selo. Me mostra os frutos da abertura dessa palavra. Me mostra os cânticos de redenção. Me mostra o novo cântico. Me mostra a sua vida. Teste da palavra. Quando chegou a hora de Cades Barneia, quando foram entrar na terra prometida, não puderam atravessar até serem testados pela palavra. E todos os outros 10 voltaram e disseram: não vamos conseguir, nós somos como gafanhotos para eles, suas grandes cidades muradas, cidades grandes, multidão, e a gente aqui desse jeito. Mas Deus falou que a terra é nossa. Amém. Aleluia. Eu creio na promessa de Deus. Sim, Senhor. Assim será na vinda do Filho do Homem. Farão com ele exatamente a mesma coisa. O Espírito de Deus está bem aqui. O que vamos fazer com ele? Vamos comer maná e assim por diante, não progredimos continuamente, e quando crescemos, é isso que está acontecendo. Como aconteceu nos dias de Noé, quando o último membro da família foi levado para dentro, Deus fechou a porta, e bateram e esmurraram, mas era tarde demais. Querido Deus, eles tiveram a oportunidade, e tu disseste: eu sou a porta do aprisco. Está acontecendo.
mas você é 1 em 1 milhão. Amém. Aleluia. Todos eles viram Moisés, todos eles creram no profeta, todos eles viram a coluna de fogo, todos eles viram a nuvem, todos eles foram batizados no Mar Vermelho, mas só 2 entraram na terra. Amém. Você pode dizer, eu sou um desses? Amém. É? Não, eu estou dizendo, não estou dizendo, porque todo espiritual parece ser arrogante, mas ele não é arrogante. José, quando chegou para seus irmãos, falou assim: irmãos, eu tive um sonho. Qual o sonho? Os seus feitos se inclinavam perante o meu. Falou, o quê? Vou acabar com esse seu sonho, vou mostrar aqui. Você está muito... Nossa. É. E o pai, a graça, colocou o manto dele de 7 cores aí, de José? Não foi isso? Deus não colocou o manto das 7 cores em você? Amém. O pacto arco-íris? Amém. Quando eles viram aquilo, falou, não, esse manto não, eu queria esse manto. Não, esse manto é para José. Esse manto é para perfeição. Glória a Deus. Irmão, seus feixes vão se inclinar perante o meu. Coloque ele num buraco. Não deixe ninguém ouvir esse homem. Não deixe ninguém ouvir ele. Coloque ele num buraco. Feche as portas, pelo amor de Deus, feche tudo. Encontraram uns vendedores, falou, leva para o Egito, leva. Foi trabalhar na casa de Potifar, foi acusado injustamente, foi para o calabouço, lá o dono não tinha abandonado ele, mesmo as pessoas querendo te boicotar, e não deixar ninguém ouvir você, e colocar você num buraco, e mentir a teu respeito, e colocar você num calabouço, o dom que Deus te deu não te abandona, está lá com você. Amém, Senhor, aleluia. Foi lá, revelou, se lembra de mim, hein? Eu revelei o seu sonho. Tem um lá, faraó, que pode, virou governador do Egito. E aí os irmãos se inclinaram e se cumpriu a profecia. Se cumpriu. Não, meus irmãos. Já pensou se fossem seus irmãos? Eles fazendo isso com você, colocassem você num saco, batessem em você, e quando você ia ver eles lá do outro lado, depois você lá na glória, o que você ia fazer? Não, meus irmãos, tá vendo? Deixa. Eu sou José. Eu sou a perfeição. Eu tenho capacidade de vocês falar mal de mim. Eu tenho capacidade de vocês me colocar num buraco, me vender e me trair, e eu ainda amar vocês. Eu sou José. Eu faço isso porque José não fez isso porque ele queria fazer isso. Era porque ele era José. Foi constituído para fazer um tipo de Cristo. E Jesus falou assim: eu tenho o poder de dar o meu corpo e retirar ele. E nós estamos aqui no mesmo desafio, para dar o corpo e retirar ele. Nós vamos provar que a gente pode vencer a morte. Amém. Aleluia. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Que coisa, que mensagem é essa? Eu sou 1 de 1 milhão. Não, está falando que é 1 de 1 milhão. Não, eu não, o profeta falou. E eu creio no profeta. Eu sou 1 de 1 milhão. Vamos cantar? Vamos colocar em pé? Aqui houve Francisca Mendes, Alex Oliveira de Apiaí, São Paulo, Vilma Sapelli, Deus abençoe todos vocês, João Gomes de Camboriú, Santa Catarina, Diana, Márcia, Boa Vista, Roraima, Aureli, minha tia, Aureni, Soares é minha tia, né? Deus abençoe minha tia. Ela, minha tia, sempre está preenchendo ali. Deus abençoe meu sobrinho. Eu vou aí ainda em Pernambuco, viu? Ver a senhora. A senhora é uma bênção. Paulo Israel Barbosa. Vamos cantar isso aqui, ó. 79. É um Ré menor, eu acho, irmão. Vê aí. Levanta-te, Josué. Veja que te mando, que sejas valente e faça conforme a minha vontade. Oh, grande Josué, dessa demônio
ti, cruzeste Jordão, pedra de coroa, é nossa herança, todos os reinos te hei de dar, pela promessa que jurei a Abraão. Eu creio. Porém contigo eu hei de estar. Levanta-te, cruza este Jordão, que vitória perto está. Levanta-te, cruza este Jordão, pedra de coroa, é nossa herança. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque nós somos 1 em 1 milhão, e nós vamos herdar essa terra. A terra é nossa, o rapto é nosso, o Senhor nos chamou, nos predestinou, nós somos 1 em 1 milhão. Aleluias. Nós somos a continuação da mensagem de Moisés. Aqueles foram a continuação da mensagem de Moisés, e nós somos a continuação da mensagem de Elias. E o Senhor nos deu a espada, que são a abertura dos 7 selos, e estamos armados e prontos. Se os Estados Unidos têm a mãe de todas as bombas e a Rússia diz que é o pai de todas as bombas, nós temos o poder de todos os poderes, que é a espada, que são selos revelados, trazidos a esta dimensão por mão de anjos. Obrigado, Senhor. Amém. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.